Profissionais que crescem rapidamente na carreira de RH entendem isso desde o início. Um outro ponto legal aqui para a gente pensar é que, e eu vejo muitos mesmo, RHs não darem a devida atenção para isso, é que não é sobre RH, ou não é apenas sobre RH, é sobre negócio. A gente precisa aprender como RH como a empresa ganha e perde dinheiro. Para quem, enfim, já me conhece, sabe que eu falo essa frase, é quase um mantra, né? Se eu não entender isso, se eu não conseguir conectar o negócio daquela organização com o RH, eu não estou sendo estratégico. Então, a primeira coisa para ser estratégico, para construir um RH estratégico, é saber como a atividade da área, como os processos vão impactar o negócio. Quando eu consigo olhar para isso, eu consigo, de fato, contribuir. Aqui eu tenho um crescimento de carreira, né? Os profissionais que crescem rapidamente na carreira de RH entendem isso desde o início, né? A gente começa a entender como agrega valor a um negócio. E não é só apenas sobre dinheiro, porque você pode me dizer o seguinte: mas eu trabalho numa organização sem fins lucrativos, numa ONG, e a gente não precisa de dinheiro, né? A gente não precisa fazer lucro. Tá, você não precisa fazer lucro, mas sim, não tem uma organização que não precisa de dinheiro, né? De alguma forma, você vai precisar de recurso financeiro para fazer a sua operação girar. E se você, para pagar o salário dos teus colaboradores, para algum custo com os teus voluntários. Então, a gente, sim, precisa entender o negócio. Mesmo que o meu negócio, que eu esteja, seja uma fundação, seja uma ONG, seja um negócio, né, sem fins lucrativos, eu preciso olhar para o negócio, né? Então, cuide disso, de olhar para a tua organização, entender como ela funciona, entender a dinâmica dela, né? Se eu estou numa franquia, enfim, que precisa expandir, é crítico o meu recrutamento e seleção, porque se eu não tiver um pipeline de talentos qualificados no momento que eu preciso para abrir aquelas franquias, a minha operação fica parada. E parada é dinheiro perdendo, né? Você está perdendo dinheiro. Às vezes isso é uma coisa que, como RH, quando a gente aprende a mostrar para a liderança, faz muita diferença, né? É muito óbvio a gente conseguir mensurar qual é o custo de fazer algumas coisas, né? Então, qual é o custo de eu contratar um headhunter? Qual é o custo de eu contratar uma pessoa 10 dias antes dela precisar, de fato, começar a trabalhar? Tudo isso é muito fácil da gente mensurar, né? É fácil. Põe no papel ou numa tabela de Excel. Se você tiver softwares, já tiver uma estrutura de People Analytics, mais fácil ainda, você vai conseguir ter essas informações em tempo real. Isso vai fazer muita diferença. A gente sabe o custo de fazer, mas a gente tem uma dificuldade ainda muito grande em mensurar o custo de não fazer. Qual é o custo de eu não ter esse profissional quando eu preciso? Qual é o custo de não ter uma solução mais assertiva? Qual é o custo de não saber essa informação, né? Quando a gente olha para isso, a gente está tentando entender o negócio, né? Está tentando avançar e contribuir para o negócio, ao invés de ficar simplesmente pensando em planilhinha, em processinho, em coisas que não agregam, né? Que, ok, é legal, putz, pode ser bonitinho, ajuda em alguma coisa, tal, mas talvez não faça grande diferença, né?
Se eu sou uma indústria, eu preciso, ou deveria, né, se eu quero crescer na carreira, entender qual é o custo de produção de mão de obra numa cidade A e numa cidade B. Porque isso, do ponto de vista de RH, esse é um dos pontos mais críticos. Né? O orçamento de RH ele é basicamente composto de duas grandes contas: folha de pagamento, salário, e benefício de plano de saúde para aquelas empresas que oferecem. Essas são as duas maiores contas em qualquer RH. Né? Treinamento, todas as ações de clima, cultura, desenvolvimento são menores. Na hora que você olha isso comparado ao orçamento, você vai ver que sobra muito pouco. Ainda você tem um orçamento gigante, ainda que sua empresa seja empresa de bilhão, mas quando você olha no comparativo, você vai ver que as duas grandes contas são essas. E são duas contas que são muito complexas para a gente gerir. Os elementos dela não são elementos que você muda do dia para a noite. Né? O impacto da mudança, tanto do ponto de vista de remuneração, quanto do ponto de vista de benefício, de trocar um benefício como o seguro-saúde, traz um impacto organizacional tremendo. Portanto, sim, são pontos importantes para a gente olhar, para a gente entender como isso impacta no negócio. Né? Quais são as contribuições que, como RH, a gente pode levar para o negócio, para além de ficar apontando gráficozinho com avaliação de treinamento ou avaliação de reação, porque muitas vezes a gente não consegue nem calcular o ROI do treinamento, né? Que é o que de fato deveria ser o estratégico. Fica ali mapeando, fulano deu nota 4 de 0 a 5, então no treinamento, esse treinamento teve 90% de satisfação. E o quanto isso muda o negócio, o quanto isso impacta a organização, o quanto esse treinamento fez com que as pessoas tivessem um nível de performance melhor, o quanto esse treinamento ajudou as pessoas a serem melhores profissionais e pessoas. Muitas vezes a gente consegue mensurar isso e fica, né, satisfeito com indicadores menores. Né? Então, a gente precisa olhar de forma mais profissional para o negócio. Se você quer crescer na tua carreira de RH, entenda, além do RH, além dos processos de RH, né, entenda o negócio que você está. Como é que ele funciona, qual é a dinâmica, quais são os competidores, né, como é que eles estão posicionados, como é que isso afeta a tua marca empregadora, a experiência das pessoas dentro da tua organização. Tudo isso é sobre negócio, não só ou apenas sobre RH.